Bom, para o pessoal do meu canal no YouTube, hoje é 27 de outubro de 2024. A mensagem é uma reunião virtual do grupo que eu sou mentor espiritual. Hoje a gente vai estar usando o texto de Mateus, capítulo 12, do verso 9 ao 14, tá bom? Gente, hoje eu quero falar sobre que a religião quer você no buraco. A religião quer você no buraco, é o tema da minha mensagem aqui hoje, tá bom? Veja bem, meus queridos, o que mais a gente tem na Terra, o que mais a gente tem, não tem ninguém para ganhar, ninguém, nem nada, é religião. É religião. Entretanto, Jesus é uma pessoa, não uma religião. Isso tem que ficar claro, bem claro, explicitamente claro. Religião, de uma maneira geral, eu diria que ela faz mal ao homem. Serve como, às vezes, um remendo, né? Mas aquilo que usa o nome de Deus, a religião que usa o nome de Deus, que usa a Bíblia, como a gente vê aí no cristianismo, faz muito mal ainda, muito pior do que o próprio paganismo. Quando você dá uma olhada nos evangelhos, você vê os discípulos de Jesus, o trabalho que foi para a mensagem do evangelho entrar na cabeça deles. Os 3 anos que eles andaram com Jesus não foi suficiente. Mesmo depois da descida do batismo com o Espírito Santo, de Pentecoste, o Pedro ainda deu muito problema pra caramba, tudo por causa do judaísmo na cabeça dele e dos outros, tá bom? Então veja bem, se não tem 100% de Jesus, aquilo que você vive é religião. Tem que ter 100% de Jesus. É simples assim. E religião tem a ver com homens, com tradição, com dogmas, com a moral, com as regras, com a lei, com controles, com sacrifício e por aí vai. E essas coisas, meu querido, você precisa saber, não liberta o homem. O homem continua mantido no seu buraco, escravo do pecado, da religião. Ele continua pagão. Em Jesus não tem nada disso, pelo amor de Deus, não tem. E só Jesus liberta o homem 100% da religião, do pecado, do paganismo. Só Jesus e só Jesus 100%, meu querido. O resto é uma capa, é um verniz, é uma purpurina, é uma maquiagem e acabou, tá bom? No nosso texto aqui de hoje, para a gente entrar no texto, a primeira coisa que a gente vai ver, no verso 9, se diz que Jesus entra na sinagoga dos fariseus. Veja aí. Tendo Jesus partido dali, da região onde ele estava, né? E ele estava numa região onde já tinha tido um conflito com os próprios fariseus por causa daquele negócio de comer milho, espigas de milho lá, que era no sábado, os discípulos estavam comendo. Então Jesus sai daquela região, vai para outro lugar, e ele entra numa sinagoga dos fariseus, meus queridos. Por favor, Jesus entra na sinagoga dos fariseus. Seria como se Jesus tivesse entrado. As pessoas leem a Bíblia, mas eu não sei para que elas leem a Bíblia às vezes, né? É para os outros, sei lá, não é para elas. É como se Jesus tivesse entrado numa igreja evangélica ou católica. Saiba disso, pelo amor de Deus.
Não há diferença. Eles praticam uma espiritualidade tipo o judaísmo do Antigo Testamento. Pelo amor de Deus, está explícito aí desses dois maiores grupos religiosos do cristianismo no planeta Terra, principalmente no Ocidente. Tem Bíblia, né? Torá, os judeus tinham Torá, hoje tem a Bíblia inteira, de capa a capa, tem moral, tem costume, tem ritos, tem veste, tem legalismo, tem controle, tem sacrifício. Tudo isso tinha no judaísmo dos dias de Jesus, pelo amor de Deus. Então, quando Jesus entra na sinagoga, é como se tivesse entrado hoje numa igreja evangélica, numa igreja católica, aqui no Ocidente ou no Brasil, tá bom? Veja bem, na sinagoga tem um homem com uma mão ressequida, e a mão que está ressequida, inclusive, é a mão direita. A mão ressequida dele é uma mão deformada, atrofiada, assim. E tem a pergunta dos fariseus, verso 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Mateus não dá, mas em outros evangelhos dá. É a mão direita. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, os fariseus, então, faziam uma pergunta para Jesus. Eles fazem uma pergunta, é uma casca de banana, para Jesus tomar um escorregão e quebrar a cara. Eles querem pegar Jesus, tá bom? É uma casca de banana essa pergunta aqui. E aí eles perguntam para Jesus: é lícito curar no sábado? Olha, gente, a questão já tinha acontecido antes, no contexto anterior, pelo amor de Deus. Uma observaçãozinha aqui. Veja bem. O que mais faz uma pessoa procurar a religião é doença. E também o que mais faz as pessoas permanecerem lá é ser curado da doença, quando são curadas, porque na maioria das vezes não são curadas e elas ficam lá. Elas ficam lá porque continuam doentes ou porque dizem que foi curadas. Elas se sentem devedoras, e isso já é superstição, crenticismo, nada de fé, nada a ver com o evangelho de Jesus, tá bom? Veja que os fariseus não estão nem aí para o homem doente, o homem está ali, provavelmente já fazia tempo, muito tempo que ele estava todo sábado, indo lá assistir às reuniões na sinagoga, e ele está lá, e esses fariseus sabem disso, todo mundo sabe, mas os fariseus querem uma resposta de Jesus, se a lei permite ou não curar no sábado. E sabe por quê? Porque eles sabem que Jesus não suporta ver alguém sofrendo, doente, e Jesus vai curar este homem. Mas eles, os fariseus, entenda isso, pelo amor de Deus, eles querem saber de regras, da lei de Moisés, da letra, da moral, dos costumes, de sacrifício. Eles querem saber disso. Quando a gente olha para o mundo religioso, meu querido, é isso. Entra em alguma igreja dessas religiões aí desse país nosso do cristianismo e você vai ver. É só isso que rola. Veja bem, a religião não quer saber da realidade das pessoas mesmo, do que realmente interessa a elas pessoas, das suas dores, do seu sofrimento, dos seus medos, dos seus problemas de verdade. Este homem devia estar doente lá há muito tempo e sofrendo, mas a religião, os religiosos não querem saber. Eles querem discutir. Eles querem que Jesus responda perguntas, questionamentos. Agora, o que os evangélicos dizem sobre certos temas, por exemplo, né? Eles discutem, quando é política, quando é aborto, quando é isso e aquilo, gay, isso e aquilo, tá na Bíblia. E eu pergunto, e daí?
Sim, e daí? Está na Bíblia, mas não passa por Jesus. Tem que passar por Jesus, pelo amor de Deus. Está na Bíblia, tem a ver com a letra, não com o espírito do Evangelho, tá bom? E tem pessoas sofrendo, e as pessoas, os religiosos estão preocupados com a letra, com questionamento. A letra diz isso, Moisés diz isso, Moisés diz aquilo. E aí, tem os gays sofrendo, tem gente doente sofrendo, tem gente com problemas porque aconteceu isso e aquilo, e as pessoas não querem saber, os religiosos não querem saber. Por exemplo, a prova disso é que o diabo, que quer saber da letra, usa o Salmo 91 e diz para Jesus: está na Bíblia, Jesus, está na Bíblia, Jesus, do teu povo, Jesus. Lá está escrito, ó, pula e os anjos vão te sustentar, Jesus. Está na Bíblia, está escrito, Jesus. O que Jesus fez? Pulou do pináculo do templo, como muitos dentro das igrejas evangélicas desse país, que eu sei até mesmo, pularam e se estreparam, se arrebentaram, né? Isso ninguém fala, isso fica escondido, isso não dá propaganda, não dá publicidade, não traz ninguém, não serve como propaganda para os negócios da religião. Jesus fez o quê? Você tem Bíblia? Você conhece os evangelhos? Leia lá Mateus 4. Jesus não tem esse negócio. Não tem esse negócio. Não, isso daí, pular, é tentação ao Senhor. É tentar a Deus. E eu não estou aqui para tentar a Deus. Eu estou aqui para obedecer a Deus. Eu não estou para isso. Pular do pináculo do templo, se Jesus quisesse, é bobagem, é bobagem, é bobaginha. É como se fosse criança pular pauzinho de brincadeira, pelo amor de Deus. Jesus não obedece à letra. Jesus obedece o que tem a ver com o espírito da palavra eterna de Deus, o Evangelho. Então, meu querido, você sabia que o tá na Bíblia pode ser uma palavra do diabo? Letra pura contra o próprio Jesus, contra o próprio Evangelho? E você fica aí achando que está do lado de Deus e você está batendo contra Deus. Você está me entendendo? Está na hora de crescer, gente, no Brasil. Está na hora de crescer e aprender e ler, pelo amor de Deus. Cuidado com o tempo que vem por aí, gente. Cuidado, em nome de Jesus, tá bom? Veja que Jesus está na sinagoga, conforme diz o texto. Mas os fariseus, que também estão na sinagoga, que também estão seguindo Jesus, não querem ouvir Jesus, não querem aprender com Jesus, saber mais de Jesus, serem curados por Jesus, porque eles precisam de cura, meu Deus. Os líderes religiosos brasileiros, evangélicos e padre, todo mundo precisam de cura. Há muita doença no meio de vocês, gente, muita doença. E olha, só o Evangelho de Jesus pode salvá-los, pode transformá-los, pode curá-los. Meu querido, pense nisso. Mas os fariseus estão lá dentro da sinagoga, daquele templo, daquela construção, e eles querem fazer perguntas, discutir letras, querem ganhar discussões, querem fazer apologéticas, defender Deus, defender a Torá, defender a Bíblia. Eles querem discutir com quem? Com aquele que é a palavra eterna de Deus encarnada. Ô dozinha, ô peninha, fazer o quê? Pelo amor de Deus, deixa o Espírito Santo abrir teus olhos, tua mente, teu coração, pelo amor de Deus.
Pois bem, segunda coisa é que Jesus, então, diante desse questionamento, pode ou não pode curar no sábado, Jesus? E justo no sábado, não é segunda-feira, não é quinta, né? Tem um pessoal aí que diz o seguinte: você tem que vir na reunião sexta-feira. Segunda-feira é dia dos empresários, da prosperidade. Você tem que vir, só vale na segunda-feira. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Verso 11, vamos lá. Pois bem, Jesus respondeu o seguinte. Jesus vai propor uma questão lógica aos fariseus. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado... Vocês não querem sábado? No sábado, olha só, esta vai cair no buraco, a bichinha vai cair no buraco num sábado e não fará todo o esforço para tirar dali uma ovelhinha de vocês. Olha só, num sábado ela caiu no buraco. O que é que vocês fazem? Vocês vão lá tirar ou vai deixar ela lá? Passar umas 24 horas, dependendo do que vai acontecer, ela pode morrer, bichos podem pegar ela e comer, e vocês sabem disso, do perigo, né? Da situação que ela corre. E aí, meus meninos fariseus, o que é que vocês vão fazer? Veja que na pergunta dos fariseus anterior aí a Jesus, se pode ou não curar no sábado, eles esperavam que a resposta de Jesus fosse um sim, sim, para poder acusá-los, pegar Jesus. Eles imaginavam que tinham deixado Jesus encurralado. Só que Jesus não cai na cilada deles. Por isso não responde a pergunta diretamente a eles. Jesus propõe uma questão lógica para eles. Então, já que vocês fizeram uma pergunta para mim, eu vou dar um probleminha para vocês resolver. É um probleminha simples, é tipo 1 mais 1, 2 mais 2, qualquer criancinha resolve. E eu adoro Jesus, porque Jesus é puro, é simples, é amoroso, é prático. Jesus quase tira um sarro, um barato na cara deles. E aí? O que é que dá para vocês fazer? O que vocês vão fazer com essa ovelhinha? Agora é Jesus que deixa eles encurralados. Ai, Jesus é maravilhoso, gente. Jesus é maravilhoso demais, pelo amor de Deus. Por que Jesus deixa eles encurralados? E eles não encurralam Jesus? Veja bem, Jesus conhecia a lei de Moisés. Jesus sabia que a lei proibia, o que a lei proibia e o que a lei não proibia. Jesus também sabia que os fariseus, como os líderes religiosos do nosso país, do cristianismo, faziam acréscimos à lei e os colocavam no mesmo nível da lei de Moisés, ou seja, querendo colocar no mesmo nível como sendo palavra de Deus, como sendo também palavra de Deus. É isso que acontecia naqueles dias. Saiba disso, pelo amor de Deus. Isso acontece de maneira descaradamente, saiba disso, hoje em muitas igrejas evangélicas nesse nosso país. Você sabia que estatuto, declaração de fé, catecismo, doutrina, dogma, costume, tradições, que são tudo coisas dos homens, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, nada a ver. Eles usam o evangelho de Jesus para fazer essas construções. Eles vão lá, pegam uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tal, e fazem essas construções
filosoficamente, usando a lógica aristotélica, não é? Eles fazem isso, e aí eles colocam no mesmo nível da palavra de Deus, eles colocam achando que tem o mesmo peso da palavra de Deus, e as pessoas acreditam. Ó, irmão, tá aqui na declaração de fé, tá? Você vai ser batizado, o irmão tem que entender a declaração de fé. Olha o estatuto da nossa igreja, olha as doutrinas da nossa igreja, irmãos. Olha os costumes que nós temos. É aqui, olha o que Deus diz. E vai colocando o textinho, acrescentando. E os irmãos, coitados, vão dizendo, é verdade, né? A gente não pode usar isso, fazer aquilo, e aquilo outro. Eu não quero dar exemplo claro, não quero ser explícito. Fique com vocês. Isso daí. E os coitados acreditam. E aí eles ficam com a carinha, eles ficam do tamanhinho daquela religião, daquela denominação religiosa. Soldadinho daquele grupo religioso. E acreditam que tem a palavra, que segue o evangelho, a Deus. Quando alguma dessas pessoas acontece qualquer probleminha com elas, atrasa o dízimo, tem lá uma confusão, dá um erro, um problema de casamento, namoro, sei lá o quê, elas são punidas, disciplinadas, condenadas, excluídas. O irmão não pode participar da ceia. O irmão isso e aquilo. Sabe com base no quê? Na declaração de fé, na doutrina da igreja, que para eles é o santo graal, que para eles é tudo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Foi eclipsado. Não existe. Não existe. Você está me entendendo? E as pessoas ficam obedecendo isso daí, achando que está obedecendo a Deus e a Jesus. A lei de Moisés, na verdade, não proibia fazer algo quando havia risco de vida. A lei de Moisés não proibia. Os primeiros socorros para evitar a morte eram permitidos. E o que isso significava? Ora, meu Deus, que se uma ovelha caísse num buraco, até uma ovelhinha, em dia de sábado, eles podiam trabalhar, eles podiam ir lá e lutar e tirar ela de lá, porque ela podia correr o risco de morrer. E isso se aplicava diretamente aos fariseus. Isso não era pecado, não havia punição para isso. Você está me entendendo? E aí, Jesus conclui a questão de maneira simples e lógica. Verso 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Um homem vale mais que uma ovelha? O que vocês acham? Hein, meninos? Ei, meninos! Vale ou não vale? Logo, a conclusãozinha de Jesus, crianças, quanto que é 2 mais 2? Logo, eu gosto de Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. É lícito no sábado fazer o bem. Pode fazer o bem no sábado, não vai ter castigo, não vai ter problema nenhum. Pode fazer. Lei de titio Moisés não vai dar punição para vocês. Pode ficar tranquilo. Então, veja bem, pode ir lá tirar, não é, fariseus? Vocês podem ir lá tirar a ovelha do buraco em dia de sábado, não é? Ok? Então, o que vale mais? Agora é Jesus. Uma ovelha ou uma pessoa? Fariseus, legalista, amantes da Torá ou da tradição inventada por vocês para enganar,
controlar, manipular, enganar, prender as ovelhinhas que querem ser ovelhinhas de Jesus. Meus queridos, a conclusão de Jesus é muito maravilhosa. Então, logo sim, também a lei permite que se faça o bem no sábado. Sábado vocês podem fazer o bem. Foi bem, é bem, pode fazer no sábado. Agora, na tradição de vocês, na doutrina de vocês, no catecismo de vocês, na teologia de vocês, na teologia sistemática de vocês, nas regrinhas de vocês, não, não, não. A ovelhinha fica no buraco. A ovelhinha fica no buraco, né? Mas a lei de Moisés, que é dura, mas não tão dura como a lei de vocês, a tradição de vocês, as doutrinas de vocês, o catecismo de vocês, os estatutos de vocês, a declaração de fé de vocês. Me entenderam? Você que está aqui, meus amados, já ouviu isso? Lembra dessas doutrinas, costume, catecismo, declaração de fé, regras, tudo, primeira comunhão, segunda, crisma, tudo, pacotão. Gente, eu sinto muito em dizer, mas essa palavra de Jesus foi uma voadora no peito dos fariseus. Jesus pulou com os dois pés nos peitos dos fariseus dentro da sinagoga deles. Jesus, querido, ó, opa! Ninja Jesus. Olha aqui. E por isso mesmo, vocês têm que saber, que a maioria dos líderes evangélicos neste país e no mundo não gosta mesmo de Jesus. Como assim, pastor? O que é isso? É, meu querido. Se você não sabia, os pastores, a maioria dos líderes evangélicos, leem os evangelhos seletivamente. Eles procuram texto onde tem cura, multiplicação de pães, milagres, essas coisas. Sabe para quê? Para usar nas correntes e nas campanhas. Eles não têm peito, coragem de ler os evangelhos de cabo a rabo. Eles não têm peito, não têm coragem. Eles não aguentam o discurso, o ensino de Jesus para valer. Eles não levam, eles não creem. Aquilo ali, eles desconsideram. Um grande líder religioso no nosso país disse para um outro, e isso é fato, que ele não gostava muito de Jesus, porque Jesus não é bom para os negócios. Jesus não é bom para os negócios. E olha, há declarações sobre isso, tantas outras. Agora olha aqui para mim, uma observaçãozinha. Tudo isso está rolando. Tem um homem lá, com a mão ressequida, fariseus, faz pergunta, Jesus coloca a questão, um probleminha para eles resolver. Jesus nem deixa eles resolver porque eles realmente não sabem fazer continha de 2 mais 2. Eles não sabem. Eu tenho uns meninos aqui muito mais inteligentes do que esses fariseus. Eles não sabem fazer. Aí, e esse homem, da mão mirrada, tá dentro do ambiente ali, ouvindo este ping-pong para lá e para cá, essas questões para lá e para cá. Eles olham para os fariseus, vê a pergunta, vê Jesus colocar a questão para eles. Ele está ouvindo tudo e vendo tudo. E eu pergunto para vocês, o que será que passava pela cabeça deste homem? Que conclusões será que ele vai chegar? E o melhor para ele tá para acontecer. A cura dele. O que será que esse cara vai decidir na sua vida? O que será, meu querido, que você está esperando para decidir por Jesus e só Jesus na sua vida? A pergunta agora é o que Jesus faz
por este homem da mão ressequida. O que Jesus faz? As discussões, as questões ficou aí. Mas tem um homem aqui, pelo amor de Deus, tem um homem sofrendo. Tem um homem sofrendo. E Jesus não gosta de perder tempo com discussões. Jesus veio para libertar as pessoas, abençoar as pessoas, curar as pessoas, ajudar as pessoas nas suas angústias, nos seus problemas. Não é? E esse homem está ali, paradinho. Só que agora Jesus se volta para ele. Deixa os meninos que gostam de discussão para lá, de confusão para lá. Jesus vai curar esse homem e libertá-lo da religião. A decisão depois de seguir Jesus ou não é com ele, como é com você, meu querido, como é com você. A religião não interessava em fazer isso que Jesus vai fazer na vida desse homem. A religião quer manter esse homem sob controle, no buraco, como a ovelhinha, dependendo deles, alimentando a doença ali com corrente, com campanha, com sacrifício e tudo mais. E este homem, na verdade, este homem achava que tudo isso era bom. Antes de Jesus chegar aqui, esse homem estava lá. Vá saber quanto tempo, quantos anos. Não dá a idade dele, nem nada. Mas não sei. 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Pelo amor de Deus. Quantos de vocês estão aí dentro desses cubículos, desses aquários? Dessas caixas? Né? E acontece aí umas coisas e você diz, ai, que gostoso. Ai, que glória, glória. Enquanto a gente sabe que, na verdade, não é isso que está acontecendo. Na verdade, não é isso que está acontecendo. Então, meu querido, é só pensar um pouquinho. É só pensar um pouquinho. Quanta gente continua preso? Quantos de vocês que estão me ouvindo ficou lá dentro a vida inteira? Mas libertação total para ele? Nunca. Não, isso nós não damos aqui. Nós não damos isso aqui. Os fariseus não dá isso. Os fariseus jamais vai abrir mão. Eles não vão. Tem que ficar aqui comendo na nossa mão. Beijar o anelzinho aqui, ó. Beija o anelzinho aqui. Tá bom? A religião não interessa em fazer isso. A religião quer você lá. A religião quer que você faça parte de uma multidão. Ela vai... Pensei que escapou aqui o meu negócio aqui e vocês não estavam ouvindo. Espero que isso não tenha acontecido. Vai nos dar poder religioso para eles. A religião é que dá poder político, grana, construções, império, essa coisa toda. A religião interessa manter as pessoas mesmo doentes dentro dos seus ambientes. Ok? Mas graças a Deus que naquela sinagoga, Jesus entra naquele ambiente e ele vai curar e vai libertar aquele homem dessa religião farisaica, dessa religião que coloca pesos, dificuldade, que impede as pessoas de serem totalmente libertas e felizes. Ele vai poder ir embora para sempre daquele ambiente depois que Jesus fazer o milagre na vida dele, só depende dele. Tem milhões e milhões do Brasil e no mundo dependendo de igrejas e pastores, porque estão com algum tipo de problema. Em vez de libertação, eles estão ali aprisionados. Jesus vai curar aquele homem e libertá-lo definitivamente da religião. E Jesus quer que você hoje também seja liberto da religião. Como que Jesus vai curar e libertar esse homem? Vamos ver. Primeira coisa que a gente vê é que Jesus faz isso falando diretamente com aquele homem. Verso 13. Então, disse Jesus ao homem. Disse Jesus ao homem. Jesus diz a você e Jesus diz a mim. Jesus fala a você e Jesus fala a mim.
A religião tem sempre intermediário. Gente falando por você. O que você nem imagina, não interessa. Ela fica representando você. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Com Jesus, não. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus, agora, como nosso sumo sacerdote, abriu um novo e vivo caminho que dá acesso a Deus. E todos aqueles que se abrem para Jesus podem entrar, podem passar por esse caminho. Com o sangue dele foi aberto esse caminho vivo para entrar na presença de Deus. Você não precisa de homens para entrar na presença de Deus. E você talvez está aí sequestrado por um pastor, por uma religião. Cuidado, cuidado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Jesus quer falar com você. Você tem nome, endereço, você é único e ele quer falar com você. Com você. Segunda coisa que Jesus usa para libertar este homem, o que ele faz é que ele tem uma palavra de Deus específica para as necessidades deste homem. Ele diz para esse homem, estenda a tua mão. Qual é o problema dele? Ele está com a mão atrofiada, coitado. Ele só tem uma mãozinha, a mão esquerda, e uma mão que é difícil fazer as coisas. Ele sofre muito, perde tanta coisa na vida, sofre demais. Aquilo é um problemão para a vida dele. E Jesus sabe, Jesus tem uma palavra de Deus específica para a necessidade dele. É para aquilo que ele está sofrendo. Meu querido, Jesus tem uma palavra específica para o seu problema, para a sua necessidade. Você tem que crer nisso, você tem que tomar posse disso, pelo amor de Deus. Eu te pergunto, qual é o seu problema? De verdade, qual é o seu problema? O que é que está atrofiado na sua vida? Que está impedindo de você se mover, o melhor da sua vida? Que você não pode se mover, agir, que impede você de ser uma pessoa mais efetiva, ter mais sucesso, mais alegria, mais felicidade, ser mais propositiva na vida. O que é? Abre o teu coração. Fala para Jesus. Fala para Jesus. Pelo amor de Deus. A religião não tem palavra de Deus, não tem. Só de homens. Mentira, engano, sequestro, escravização, só isso, só isso, só isso, só isso. Jesus vai na causa, ok? Uma outra coisa, terceira, é o que o homem da mão ressequida faz. O que o homem da mão ressequida faz diante disso, de Jesus dizer para ele, estende a tua mão? O texto diz que ele estendeu a mão, obedeceu a palavra de Jesus. Jesus está falando com você? Através do Espírito Santo. Ele está falando com você em qualquer lugar do planeta. Se você está me ouvindo, ele fala com você através dessa palavra. É a mesma coisa hoje. Não é a escritura, o texto, está na Bíblia. Palavra de Jesus vivificada pelo poder do Espírito Santo para você hoje. Você está entendendo? Estenda as suas mãos. Ele estendeu a mão. Ele não ficou discutindo. Não, mas eu estou com um problema, mas a mão está atrofiada. Não, Jesus deu a palavra, ele estendeu a mão. Jesus falou com você, deu passo. Deu passo. Eu lembro do filme de Indiana Jones, vocês lembram lá? E ele naquela buraco, naquela caverna lá, não tinha a passagem, uma ponte, ele foi metendo o pé assim e apareceu a passagem. Você está me entendendo, querido? O que Deus disse para Moisés quando ele estava diante do Mar Vermelho e Faraó vinha lá com os seus cavaleiros, seus soldados para pegar o povo? Deus disse, o que você tem na mão? Uma vara? Vai, aponta para o mar aí, rapaz, vamos! O que você está esperando? Vai morrer? Seu bobo! Aponta para o mar aí. Abriu. Você está me entendendo? Jesus está falando com você. Obedeça, confie, estenda a mão, abra o coração, dê o passo. Ele tem poder para curar, para transformar, para fazer milagre. Hoje, se você permitir, crer que essa palavra é de Deus na sua vida. Ele não é mais um manipulador.
Talvez você está traumatizado, eu já recebi muitas orações, já participei de muitas correntes, já fiz muita coisa e não rolou, não fui curado, não fui abençoado. Jesus, meu querido, não é enganador, não é saqueador, não é controlador, não é manipulador, ele é a verdade. Tá bom? Tá bom? Então confie, dê o seu passo, pelo amor de Deus. E por último, o que aconteceu? O que aconteceu? O texto diz que então, a mão dele, ficou sã, como a outra. Ele olhou para a mão esquerda e agora olha para a mão direita e a mão está igual a outra. Oh, igualzinho assim, igual eu estou aqui. Né? Se a mão minha tivesse mirradinha, agora está aqui. Ó. Igual! Ou seja, eu posso comparar. Ou seja, Jesus faz milagre, a cura é de verdade. Pode comparar, pode provar. Com a religião não, com a religião é manipulação. É aquele uauê, aquela loucura, aquela gritaria, aquela bagunça, porque o que interessa é o ibope, é a popularidade, é a propaganda. Jesus não, o próprio homem que é curado olha e diz, meu Deus, tá igualzinha a outra. Igualzinha a mão sã. É com você. Termino perguntando, o que é que a gente aprende com essa palavra, com esse texto aqui, essa narrativa de Mateus sobre esse acontecimento na sinagoga com esse homem da mão ressequida? Primeiro, que Jesus e a religião não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Nada. Zero. Segundo, que a religião não importa com as pessoas, ou a importância dela é falsa, é hipócrita, é mentirosa. É mentirosa. Ela se importa muito mais, sim, com as leis, com as regras, com a moral, com as discussões. Terceiro, que só Jesus tem poder de verdade para libertar o ser humano da escravidão religiosa, do poder do pecado e fazer milagre na vida dele, curar ele, transformá-lo de verdade. Não é purpurina, não é massa corrida na parede. Não é. Por último, que o maior desejo da religião é matar Jesus. Verso 14. Retirando-se dali, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirar a vida. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Veja bem, meu querido. Bilhões e bilhões no mundo seguem a religião do cristianismo pensando que estão seguindo Deus. Só porque tem de Bíblia, fala de Deus, fala de Jesus, coisa do tipo. Olhe para esses bilhões e olha como eles estão vivendo. Olha para o nosso país que diz que tem 80%, 90% de cristão. Olha para o ocidente da terra. Olha para o ocidente da terra, pelo amor de Deus. O que você vê? Piores do que os pagãos, porque os pagãos não fazem nada no nome de Deus, pelo menos, né? Duro é falar no nome de Deus e não rola nada, não acontece nada. É isso que nós temos, esse horror no ocidente da terra. E eles têm coragem de dizer que o ocidente é isso por causa da Bíblia, de Deus. Tem misericórdia, que Deus, hein? O homem da mão ressequida estava vivendo no ambiente religioso, sofrendo e sem cura, mas crendo que aquilo tudo era de Deus. Aquele povo falava de Deus, tinha Torá, era Deus para lá, Deus para cá, Bíblia para lá, para cá, dia inteiro, pelo amor de Deus. Mas o homem estava ali, todo dia, sofrendo, escravo da religião, da sua doença, da sua dor, do seu sofrimento. Um dia Jesus entrou na sinagoga. E o homem da mão ressequida foi curado, liberto para sempre da religião dos fariseus.
E eu pergunto, eu coloco para você, você quer isso também? Ser liberto para sempre de tudo que resta de religião. Resta alguma coisa de religião na sua vida? Tem aí um tiquito? Tem aí um cantinho? Ah, eu vim não sei da onde, sabe? Mas tem um cantinho aqui que eu guardo isso. Eu gosto tanto desse bichinho aqui. Pense, pense pelo amor de Deus. Senhor Jesus, eu oro pelos daqui e pelos dali. Abençoe todos que ouviram essa palavra. Liberte todos, absolutamente, totalmente, de todo resquício que há de religião destes daqui e dos de lá, meu Deus, liberte desse cristianismo no nosso país, no mundo, porque o cristianismo faz muito mal. O cristianismo tem a ver com Constantino, com o imperador romano, não com Jesus, meu Deus. Não com Jesus. É só ler os evangelhos, pelo amor de Deus. Cristo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Pelo amor de Deus, deixa isso ficar claro para vocês de uma vez por todas. Um beijo. Deus abençoe.